Êxodo capítulo 18, verso de número 21. Êxodo 18, 21. Quero liberar uma palavra de Deus na tua vida hoje. Mas só para homens de verdade, amém? Amém ou não? Então, olha o que está escrito na Bíblia Sagrada. E tu dentre todo o povo, procura homens capazes, preste atenção nisso, homens capazes, tementes a Deus, homens capazes, vírgula, não apenas com capacidade, tementes a Deus, vírgula, não apenas tementes, homens de verdade, vírgula, não apenas capazes e tementes, mas de verdade, vírgula, que odeiem a avareza, ponto e vírgula. Essas 4 características de homem que Deus tem buscado. Deus está buscando um homem quadripartido. Um homem que tem 4 características específicas, 4 características que Deus procura para poder usar esses homens. Deus só vai usar homens se tiver essas 4 características. A primeira, tenham capacidade, porque Deus não usa incapaz. Vou falar de novo. Homem de Deus tem que ser homem capaz. Tem que ter a capacidade, para Deus usar. Deus não usa qualquer um. Deus não usa qualquer um de qualquer jeito. Deus não usa qualquer homem. E Deus não usa homem de qualquer jeito. Homem que não se prepara, homem que não se capacita, homem que não faz o que tem que ser feito, não estuda, não ora, não jejua, não busca, não paga preço. Homem que não faz nada, ou seja, homem desocupado, homem que não faz nada para crescer, para amadurecer, para melhorar, para aperfeiçoar, para se desenvolver. Deus não usa esse tipo de homem. A gente chama esse homem de homem vagabundo. Deus não usa vagabundo. Deus não chama vagabundo para nada. O que é vagabundo? A palavra vagabundo não é xingamento. A palavra vagabundo é quem não faz nada que presta. O que é o vagabundo? É o que fica encostado. O que é o vagabundo? É o que fica sempre sentado esperando os outros fazer, porque ele mesmo não dá conta de fazer nada. Está entendendo? Diga amém. Então, Deus não gosta de homem vagabundo, Deus gosta de homem capaz. Segundo, temente a Deus. Porque não adianta ser temente a Deus e não ser capaz de fazer nada. Tem muito homem temente a Deus com a bunda sentada na cadeira. Não tem capacidade de fazer nada. Não, vou falar de novo, você não entendeu. Tem muito homem que é temente a Deus, é homem de Deus, ele é servo de Deus, ele é fiel, ele é fiel a Deus, ele é verdadeiro. Ele não é avarento, mas ele não tem capacidade. Ele não faz nada. Mas não adianta você ser temente, você ser verdadeiro e você odiar a avareza, você não amar o dinheiro sobre todas as coisas, mas se você também não levanta a bunda para fazer nada. Então, primeira coisa que Deus procura, alguém que tenha a capacidade de fazer alguma coisa para fazer a diferença. Segundo, que seja temente a Deus. O princípio da sabedoria é temor ao Senhor. Então, temor a Deus é o que vai te dar aquilo que Deus espera de você, sabedoria, um homem sábio, que possa governar bem a sua própria casa, que possa administrar bem aquilo que Deus dá, que possa fazer coisas que tragam resultado para o reino de Deus. Está entendendo? Diga amém. Terceiro, que sejam homens de verdade. Por quê? Porque Deus, se é de Deus, se é temente a Deus, não pode andar na mentira. Se é temente a Deus, não pode servir o diabo. Se é temente a Deus, não pode agradar a carne, porque a carne, o diabo e o mundo desagradam a Deus. Estão me ouvindo bem? E último, que odeia a avareza, porque tem homem que só faz se ele for recompensado. Homem que só faz alguma coisa quando é recompensado é um homem prostituto. Porque eu nunca vi uma prostituta abrir a perna para ninguém se você não pagar ela antes, ou se você não pagar ela. Você já viu prostituta dar de graça? Não sabe quem dá de graça? Puta. Puta dá de graça. Até a prostituta cobra para dar. Por isso que Deus... Você já reparou que Deus salvou prostituta, mas não salvou puta?
Não entendeu? Deus ama mais a prostituta do que a puta. Talvez você não entendeu o linguajar, mas você vai entender. Por que Deus ama a prostituta? Porque pelo menos a prostituta está fazendo alguma coisa em troca. A puta não, irmão, é de graça mesmo. Abre a perna e dá para qualquer um. Até a prostituta seleciona para quem que ela vai abrir a perna. Não é qualquer um que pega a prostituta não, mano. Tem que ter dinheiro. E dependendo do nível da prostituta, tem que ter muito dinheiro. Né? Os quebrados vão no zero. Os quebrados vão no zero. Aí lá, lá pega gato por lebre. Aí lá pega gato por lebre. Mas os caras bons da grana vai na Cristal. Ali só pega paniquete. Entende? Mas tem que ter grana para entrar ali, meu irmão. Quer dizer, eu não sei, eu nunca fui lá. Tô falando diante de Deus. Mas eu já ouvi falar muito de lá. Então, tem que odiar a avareza. Ou seja, tem que ser alguém que trabalha pelo propósito e não pela recompensa. Homem que trabalhe pelo propósito. Ele sabe o porquê ele está fazendo. Aí, quando Moisés fala, quando isso é falado a Moisés, ele ainda diz assim, ó, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, de 100, de 50 e de 10. Entendeu? Não entendeu, né? 4 tipos de homem, 4 níveis de colocação. Dependendo do tipo de homem que você for, você vai ter um nível de colocação no reino de Deus. Aí tem gente que quer ser chefe de 1000, quer ser pastor de 1000, mas não tem capacidade de pastorear 10. Tem gente que quer ser obreiro, mas não consegue cuidar de 5, 10. Tem gente que quer ser discípulo, mas não consegue cuidar de 50. Tem gente que quer ser pastor, mas não consegue cuidar de 100. E tem gente que quer liderar uma igreja, mas não dá conta de cuidar de 1000. Quer ter muitos ministérios, mas não dá conta de cuidar de 1000. Ou seja, Deus só vai dar para você segundo a sua capacidade. Quando a parábola dos talentos não são 4 talentos, ele não deu para um de um jeito, para 3 talentos, ele não deu para cada um segundo a sua capacidade? Ele falou assim, eu dou para cada um segundo a sua capacidade, cada um será cobrado pela capacidade que tem de administrar aquilo que Deus dá, coloca na mão dele. Então observe, por que eu estou falando isso? Nada disso que eu estou falando é importante. O importante é quando começa esse capítulo. O importante é quem fala isso para Moisés. Você quer liderar 10? Amém. Só seja capaz. Você vai liderar 10. Quer liderar 50? Amém. Tem que ser temente a Deus. Quer liderar 100? Amém. Tem que ser de verdade, homem de verdade. Quer liderar 1000? Amém. Tem que odiar a avareza. Se você só é capaz, você tem capacidade, mas você não teme a Deus, você é homem de verdade e não odeia a avareza, você só vai liderar no máximo 10. O seu raio de influência vai ser de 10. Ah, não, pastor, eu sou capaz e sou temente a Deus, então Deus vai dar 50. Não, pastor, eu sou capaz, temente a Deus e sou da verdade, então Deus vai te colocar 100 na tua mão. Não, pastor, eu sou capaz, temente a Deus, homem de verdade e odeio a avareza, então Deus vai te colocar para governar 1000. Por que o último é a avareza? E a Bíblia não manda não gostar da avareza, a Bíblia não manda não ser avareza, a Bíblia manda odiar a avareza. Porque geralmente os grandes pastores da nossa nação caem por causa da avareza. Não pense você que 90% dos pastores que caíram em adultério, caíram por causa do adultério, eles caíram por causa da avareza. Pense você que os pastores que caem, os homens grandes de Deus que caem, os pregadores grandes de Deus que caem, eles caem por causa das mulheres que abrem a perna para eles, das cantorinhas gospel, das obreirinhas, das rapariguinhas gospel, das prostitutinhas gospel. Eles não é por causa das pombagirinhas gospel não, irmão. Eles caem por causa da avareza. Sabe por quê? Porque quando o cara tem muito dinheiro, ele começa a se vestir melhor. Aí ele começa a colocar aquelas calças mais coladinhas, começa a botar benga lá em cima, já faz já deixa o Vzinho lá da benga. Aí ele vai pregar lá, assim, ó. Pra mulherada ficar tudo olhando pra benga dele, achando que tem 40 centímetros, na verdade tem 10. Então, e aí a mulherada vê o cara bonito, na panca, no gelzão. Chega perto do cara, aquele perfume de R$1.000, R$1.500, aquele perfume do mais top que tem. O cara tudo bonitão. Aí a mulher olha pro cara e fala, rapaz, né? Chama a atenção da mulher. Aí o cara vai e pega a mulher. Mas na verdade a mulher, se esse cara fosse o mesmo cara quebrado, a mulher nem olhava pra cara dele.
Se ele pegasse aquelas calças velhas, aquelas calças que ele comprou que ele comprou faz tempo, ele engordou, a calça ficou pequena e a benga tá aparecendo, a mulherada nem olha para ele, faz esse trapo velho aí, essa imundiça. Mas o cara tá no altar, tá com o microfone na mão, tá com um terno bonito, italiano modelo, calça apertadinha, sapato aqueles trem lindo, Giselzinho, o perfume dele invade a igreja inteira, tão forte que é. Aí a mulherada fala, rapaz, eu quero um cara desse aí. Aí a pombagira já chega no ouvido dela e ela pá, e aí tal, e pega o cara. Aí o pastor cai, aí o homem de Deus cai, mas não caiu por causa disso, caiu por causa da avareza. Porque o que mais Paulo fala é sobre a simplicidade do evangelho. E nós, quando começamos a ganhar muito, quando começamos a crescer muito, porque a avareza não é só dinheiro, a avareza é o desejo de ser maior do que você realmente é. O desejo de ser maior do que você deve ser. Por isso que João Batista foi o maior homem dentre os nascidos de mulher. Porque quando o ministério de Jesus começou a crescer, ele falou assim, ó, eu vou me recolher porque convém que ele cresça e eu diminua. O problema é que na nossa geração nós não estamos preparando o caminho do Senhor porque nós não somos a geração João Batista. Nós somos geração Anás, a geração Caifás, a geração que quer viver de aparência, não de verdade. A geração que quer aparecer mais do que ser. Entendeu? Aparecer mais do que ser. Aparecer mais do que ser. E nós temos que ser mais do que aparecemos. Mas antes, isso foi depois que Moisés liberta o povo. Moisés pratica as 10 pragas do Egito. Moisés libera as 10 pragas do Egito. Moisés, ele lidera o maior êxodo da história da humanidade. Alguém entendeu o que eu falei? Diga amém. O que eu falei? Não. Libertação. Porque saída eu posso sair daqui e ir para cá. Acabei de sair, mas não fui liberto. Então, êxodo. O cara que governou o maior êxodo, a maior libertação da história da humanidade. Nunca se libertou 1.800.000 pessoas num dia só. Em um único dia, o cara libertou 1.800.000 pessoas, quase 2 milhões de pessoas foram libertas num único dia. E depois desses grandes sinais que ele fez, o mar se abriu, depois eles passaram, o mar caiu sobre os egípcios, matou todo mundo, e o maná começou a cair no deserto, a codorniz começou a cair no deserto, a água começou a sair da rocha, a nuvem estava de dia, a coluna de fogo à noite, o anjo na frente e às vezes atrás, e ele passando por todo aquele caminho no deserto. Aí, depois de todos esses grandes feitos, ele chega até perto da cidade onde o sogro dele morava, Jetro. E aí Jetro encontra com ele no caminho. Mas vamos ler essa história que eu quero ler com você. Vai lá para o verso 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. Presta atenção. Você vai entender o que eu quero dizer com essa palavra. Você vai entender exatamente aonde eu quero chegar com essa palavra daqui a pouquinho. Acalma o teu espírito aí. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que lhe a enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com a sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado. Presta atenção. Então, Moisés, quando vai para a missão do êxodo, ele passa meses no Egito. E ele passa meses longe da mulher e dos filhos. Mas os homens de hoje é tudo frouxo. Não consegue passar 3 dias longe da mulher, já quer comer ou tá na rua. Como é que Deus vai confiar uma missão forte para você? Como é que Deus vai confiar em mandar você para outro lugar, ficar 1 mês, 6 meses, 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano lá, se você não dá conta? Se você não é fiel. Como que Deus vai confiar uma grande obra a você? Por isso que você só vive no máximo sendo obreiro de 10. Você que é obreiro, porque você que não é obreiro ainda está pior ainda. Mas por que você não cresce no ministério, na vida, na fé? Porque a sua capacidade é para liderar no máximo 10.
A sua capacidade de liderar só 10. Por quê? Porque você não tem capacidade de se manter fiel depois de 1 mês, ou 2, ou 3, ou 6 meses longe da sua esposa. E Moisés ficou quantos meses no Egito para libertar o povo, no processo de libertação? Então, Moisés, aí o sogro dele, Jetro, vem com a sua esposa e seus 2 filhos, e vai encontrar Moisés no deserto, perto do monte, lá na península do Sinai, lá no Monte Sinai. E aí, Jetro vai encontrar Moisés na península do Sinai, onde Moisés acampou com o povo, esperando para receber as tábuas da lei. E aí, pouco tempo depois disso aí, Moisés vai receber as tábuas da lei. E aí, o sogro de Moisés encontra com ele e fala: rapaz, eu fiquei sabendo de tudo que Deus fez através da tua vida, de como Deus te livrou, de grandes coisas Deus fez no Egito, de como Deus honrou o nome dele. Mas antes eu quero mostrar nessa história de Moisés um detalhe, porque Deus não vai levantar homens de honra, homens de verdade, homens libertadores, se você não começar a tomar a postura de um homem de verdade. Porque Deus não usa moleque, Deus não usa menino, Deus não usa vagabundo, Deus não usa covarde, Deus não usa qualquer um. Enquanto nós não entendermos isso, nós não vamos ser ninguém de importância na terra, nós não vamos ter importância, nós vamos passar por essa terra e nada vai valer do que nós fizermos, porque nós não estamos fazendo nada que presta. Nós não conseguimos ser fiéis às nossas esposas, nós não conseguimos ser fiéis aos nossos filhos. Ou você acha que quando você traz sua esposa, você está traindo só ela? Você está traindo seu filho também, irmão. Porque seu filho está contando com um pai que honra a sua mãe. Como Cristo conta com um homem que honra a sua igreja. Porque se você não consegue honrar sua mulher, você vai se prostituir com a igreja. Só que a igreja tem uma noiva. A igreja é noiva. Ela tem um noivo. E se você se prostituir com a igreja, você fere o noivo. O noivo. Por isso que o homem tem que odiar a avareza. Porque a igreja é a mulher. O noivo está vindo a buscar a igreja. O noivo, como eu dei a representação na quinta-feira, está descendo do altar para buscar a igreja, para levar a igreja para ele, para as núpcias. Só que o problema é que aqueles que governam a igreja, quer seja com 10, quer seja com 50, quer seja com 100, quer seja com 1000, esses que governam a igreja não podem amar a igreja, não podem amar o que a igreja dá para eles de prazer, que é o dinheiro. Tem que odiar o dinheiro. Por isso que não tem ninguém nessa igreja aqui que oferta mais do que eu. Ninguém nessa igreja oferta mais do que eu. Ninguém nessa igreja oferta mais do que eu. E se tem alguém que tem autoridade para falar de dinheiro aqui, sou eu. E olha que eu nem gosto de falar muito, hein? Olha que eu nem sou muito fã de falar de dinheiro. Mas se tem um cara que tem autoridade moral para falar de dinheiro aqui, sou eu. Porque não tem um homem, nem nessa igreja, nem na igreja de Cuiabá, que já ofertou mais do que eu. Então, estou te explicando, porque se você não entender o que eu estou te ensinando, Deus nunca vai te trazer para um ministério de importância ou de relevância. Deus nunca vai te fazer importante na terra. Deus nunca vai fazer de você um Moisés. Você vai ser no máximo um daqueles 7.000 que não se dobram, mas também que nunca fizeram diferença nenhuma. Quer ser Moisés? Quer ser Elias? Quer ser João Batista? Então, meu irmão, você tem que começar a mudar a sua mentalidade, começar a mudar suas atitudes, começar a mudar seus conceitos, começar a mudar seus valores, para Deus poder confiar coisas grandes a você. Senão você não vai passar de um homenzinho torto, que morava numa casa torta, andava no caminho torto, e sua vida era torta. Não adianta nada, você só vai ser... Você quer ser alguém de destaque? Quer ser alguém importante para Deus no céu e na terra? Então você tem que começar a mudar sua postura, sua atitude, seu caráter. Se você não mudar isso, esquece, você vai ser só mais um homenzinho qualquer, no meio de uma multidão de homenzinhos qualquer. Quem quer ser um qualquer, diga amém. Ninguém quer ser qualquer? Ninguém aqui quer ser qualquer? E por que você não muda a sua postura então? Você quer ter relevância, quer ter importância, você quer ter valor, quer que Deus confie coisas grandes a você? Então começa a mudar hoje. Não adianta esperar daqui a 10 anos para mudar. Não adianta esperar daqui a 10 anos para fazer alguma coisa que importa, que presta. Você tem que fazer hoje. Porque tudo que eu colhi hoje é resultado do que eu plantei ontem, não do que eu estou plantando hoje. Ou seja, o que eu estou fazendo, o que Deus me deu hoje é resultado de 10 anos atrás. E o que Deus vai me dar nos próximos anos é resultado de 5 anos atrás. O que Deus vai me dar daqui a 10 anos é resultado do que eu estou fazendo hoje.
São ciclos de vida que Deus me dá hoje, eu faço hoje e colho daqui a um tempo, daqui a 2, 3, 4, 5, 7 anos, dependendo do que eu estou plantando. Se eu planto alface, eu colho em 15 dias, mas se eu planto eucalipto, é só daqui a 5 anos. Entende? Então, para nós termos uma real importância, um real valor para o reino de Deus, para a obra de Deus, nós temos que mudar os nossos conceitos, nós temos que mudar a nossa maneira de agir, nós temos que mudar o nosso caráter. Senão nós não vamos passar nunca de homenzinhos tortos que moram em casa torta e andam em caminho torto. E sua vida é torta. Endireita a tua vida, meu irmão. Endireita, sabe por quê? Porque só endireitador de caminho tem que primeiro endireitar a sua própria vida, porque se você não tem capacidade de endireitar a sua vida, a sua casa, seu casamento, a sua família, as suas finanças, a sua fé, como é que você vai querer endireitar o caminho de Deus? Aí você vai ver o problema que eu passo hoje. Você vai entender daqui a pouco, nesse mesmo texto, o problema que eu passo como pastor. Vai entender claramente qual é o problema que eu passo. Mas vamos lá. Vindo, pois, Jetro, encontrou. Beleza. Disse a Moisés, eu, o teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e teus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e o beijou, e perguntaram um ao outro, como estavam? E entraram na tenda. Começaram a conversar tal. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o das mãos do egípcio. E Jetro disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios, da mão de Faraó, e livrou este povo de debaixo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque na coisa em que se soberbeceram, o sobrepujou. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Agora observe, olha que interessante. Ei, Moisés era um cara tão importante. A atitude de Moisés, o que Moisés fez, a obra que Moisés executou foi tão extraordinária que o sogro dele, que era adorador de outros deuses, começou a adorar um único Deus. Pastor, o que significa isso? Significa que tem muita gente na tua casa que hoje olha para você e fala assim, vagabundo não vai ser nada, esse camarada aí não vai ser ninguém, esse aí nunca vai chegar em lugar nenhum. Minha filha, o que você foi casar com porcaria de um homem desse? Esse homem não presta, esse homem não vale nada, esse homem não tem nada para te oferecer, esse homem nunca vai ser ninguém na vida. Mas quando você mostrar resultado, você vai olhar para eles e eles vão falar assim, bendito seja o Deus do teu marido, a minha esposa, bendito seja o Deus que o teu marido serve, porque verdadeiramente ele é homem de Deus. Não, você quer ficar convencendo os outros com palavras? Quer convencer todo mundo com palavras? Não, porque um dia eu vou ser rico. Não, porque um dia eu não vou comprar um carro bom, porque um dia eu vou ter uma casa boa, porque um dia eu vou fazer isso, porque um dia eu vou ter importância, porque um dia meu nome vai ser estampado no jornal, porque um dia eu vou mostrar que eu tenho capacidade. Ei! Não adianta só ficar de papinho furado. Quem fala muito é papagaio. Quem fala muito é papagaio e o Tite. O Tite fala muito, fala muito. Lembra do Tite? O Tite que gosta dessa frase, fala muito, fala muito. Tem gente que, fala muito e não faz nada. Vagabundo. Tem gente que é vagabundo, não faz nada. Então, olha tudo que Deus fez através das mãos de Moisés, através do cajado de Moisés, ou seja, da autoridade de Moisés, através da vida de Moisés. Moisés foi um cara que existe um povo antes de Moisés, existe um povo depois de Moisés. Existe um povo antes de Cristo, existe um povo depois de Cristo. A obra de Moisés foi comparada à obra de Cristo. Olha o tamanho da obra que esse cara fez. Olha o tamanho da obra que esse cara fez. As pessoas falam ou de Moisés ou de Cristo, porque eles tentam jogar um contra o outro. Na verdade, um completa a obra do outro. Jesus falou, eu não vim para revogar a lei de Moisés, eu vim para cumprir e completar. E quem não cumprir
será considerado menor no reino de Deus. E qual que é a pregação das igrejas hoje? Larga a mão de lei. Lei é do diabo. Lei não presta, a lei é do passado. A lei não tem valor. Ah, meus irmãos, coitados. Eu tenho sinceramente dó deles. Por isso que eu pago um preço caro, porque eu sei onde Deus vai me colocar e o que eu vou ter que fazer para mudar esse evangelho barato, vagabundo, que está sendo construído e pregado por aí. E eu sei o que eu vou ter que pagar. Por que Deus está me preparando tanto? Porque eu vou ter que pagar esse preço. Alguém vai ter que pagar esse preço para ser um João Batista de Deus, para preparar e aplainar, endireitar o caminho do Senhor. Porque senão o Senhor Jesus não vai voltar. Não tem um versículo na Bíblia dizendo que Jesus veio para destruir a lei ou os profetas. Ele não veio para destruir, ele veio para cumprir. E quem não cumprir, está fora. Está fora. Mas como que ninguém consegue ler um texto desse? Como que ninguém consegue entender um texto desse? Eu não sei. Eu sei que eu entendi. É a graça, é a graça. Então o sogro de Moisés levantou um altar a Deus e deu ofertas a Deus. Por quê? Porque ele reconheceu através de Moisés que Deus era o maior Deus, que Deus era o maior de todos os deuses. Sabe por que muita gente da tua família não serve o Deus que você diz que está servindo? Porque você só está dizendo que está servindo, porque no dia que você servir, Deus vai começar a te usar para libertar. Você não vai ser um libertadorzinho só dentro de igreja, não. Você vai ser um libertador lá da tua família, você vai ser um libertador da tua parentela, você vai ser um libertador da tua casa. Mas enquanto você não tomar postura de homem de verdade, você não vai ser libertador nem de você mesmo. Nem você mesmo você vai libertar. Tá aí, diga amém. Já foi embora? A calça já encurtou aí, irmão? Hã? Tá com o cinto aí? Tá com o cinto aí? Apertado o cinto? Aperta o cinto, que calça de homem não pode cair, não. Calça de homem tem que estar segura no lugar. Você pode puxar, não pode cair. Hã? O homem tem que ter cinto. Qual que é o cinto do homem? A verdade. O cinto do homem é a verdade, é o cinturão da verdade. Agora observe, verso 13. E aconteceu que no outro dia, Moisés assentou-se, acabou lá a festa, tá lá lindo, maravilhoso. Ele honrou o sogro dele falou: meu Deus, você é homem de Deus, Moisés, que é isso? Deus fez a grande coisa. Agora eu sei que Deus é o maior de todos os deuses. Vamos adorar somente a Ele, vamos ofertar a Ele, vamos louvar a Ele, aleluia, labachébia. Aí no outro dia Moisés levantou e foi o quê? Ninguém sabe, né? Trabalhar. Porque Deus não chama vagabundo e nem fica com vagabundo a vida inteira. Moisés foi trabalhar. Tem gente que não pode fazer uma festinha, um sacrifício, que no outro dia não trabalha mais. Não dá conta de acordar. Aí é frouxo, irmão. Homem tem que dormir menos e trabalhar mais. Ainda mais no ano de dupla honra. Aí que a gente tem que trabalhar mais, se esforçar mais. Pastor, é difícil? É doloroso, é difícil? É complicado? É mais cansativo? Mas a honra é muito maior. É muito maior a honra daqueles que trabalham mais. Então, mas o que a obra de Deus está virando? Um ninho de vagabundo. Todo mundo que não presta para nada no mundo quer vir para a obra para ser líder na casa de Deus. Todo mundo que não presta, o cara não presta para ser nada. Na empresa dele ele não tem relevância nenhuma. Na família dele ninguém acredita no que ele fala. No meio da parentela dele ninguém confia nele. No meio dos amigos todo mundo fala que ele é um borra bosta. Aí na igreja quer ser alguém importante. Olá, queridos, eu sou o obreiro. Olá, queridos, eu sou o pastor. Olá, queridos, eu sou o apóstolo. Olá, queridos, eu sou o semideus. Eu sou a quarta pessoa da Trindade. Entendeu? Porque a igreja abre muito espaço para vagabundo. Diga por quê? Porque a igreja não é de Deus, é do homem. Porque se a igreja fosse de Deus, 90% dos vagabundos que estão andando nela não estariam. Irmão, até para ser macumbeiro você tem que ter relevância. Até para ser macumbeiro você tem que trabalhar. Até para ser macumbeiro eles não chamam qualquer um. Mas se o diabo não está chamando qualquer um, como é que Deus vai chamar? É a prova cabal de que a maioria das igrejas não é de Deus, é do homem. Quer que eu provo? Quem levantou Matias? Fala o nome da pessoa. Quem levantou Matias, foi? Quem levantou Paulo, foi? Quem foi maior, Matias ou Paulo? Quem fez mais obras, Matias ou Paulo? Quem teve mais relevância, Matias ou Paulo? Quem foi mais famoso, Matias ou Paulo? Quem fez algo que perdurou, Matias ou Paulo? O que Matias fez? O que Matias fez? Diga a palavra, o que Matias fez? Vai, o que Matias fez?
Por que ele não fez nada? Porque tudo que você faz sem ser da vontade de Deus, Deus não imputa, Deus não computa, Deus não leva em consideração. Ah, pastor, eu estou 30 anos trabalhando para Deus, na obra de Deus. Mas é para Deus? Se não for para Deus, você está 30 anos trabalhando em vão. Como Paulo falou, dando soco no ar. 30 anos dando soco no ar. Não é a quantidade de tempo que você trabalha que vale para Deus, mas é o quanto, o como você trabalha, ou para quem você está fazendo, ou através de quem você está fazendo, ou qual é o propósito do que você está fazendo. Porque se não tiver propósito, se não for em nome de Jesus, e se não for para Deus, é só aparência, irmão. E tudo que é aparência vai passar. A aparência deste mundo passa. Tudo que é aparência vai passar junto com o mundo. Mas somente aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então não é o que você faz em aparência em igreja que vai valer. É o que você faz em realidade de vida, em verdade. É o que você faz para Deus de verdade, genuinamente. Não é o que você faz para aparecer para os homens, para aparecer para o pastor. 90% das coisas que eu fiz, nenhum pastor nunca soube que eu fiz. Nenhum pastor nunca soube que eu fiz. E eu sempre fazia a questão de não aparecer para ninguém. E Deus me tirou de nada para se tornar alguma coisa. Mas ainda não sou muita coisa não, só sou uma coisinha. Só uma coisinha, só um bichinho de Jacó. Imagina quando Deus, que diz para mim esses dias que está me escondendo nele para um tempo oportuno me revelar. Imagina o que vai acontecer. Aí você vai falar, bem que o pastor dizia, mas nós nunca acreditamos. É claro, porque você só acredita no que você vê. Eu acredito naquilo que eu não vejo. Bem-aventurado Tomé és tu, mas muito mais bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Eu creio muito mais naquilo que Deus me prometeu do que aquilo que os meus olhos enxergam. Só que se você não vê, você não crê. Se alguém não vê, você não faz. Se não for relevante agora, se não tiver valor agora, você não executa. Por quê? Porque ninguém está vendo, pastor. Porque ninguém vai dar 3 tapinhas nas minhas costas, pastor. Porque ninguém vai me falar o meu nome no altar, pastor, no púlpito, pastor. Porque ninguém vai ver me aplaudir. Ninguém vai postar no WhatsApp lá, olha que benção, esse homem aí limpou o ar-condicionado, esse homem instalou o ventilador, esse homem consertou a parte elétrica, aquele cara arrumou o negócio da goteira lá na salinha das crianças. Se eu não aparecer, eu não faço. Por isso que a obra de Deus fica mal feita. E por isso que nós vivemos em maldição. Porque Deus não fala bem de quem não faz nada bom. Deus só fala bem de quem faz alguma coisa boa. Servo inútil. Você não tem valor nada, você não tem valor nenhum para mim. Agora o servo bom e fiel, esse eu falo bem. Servo inútil, eu não falo nada. Eu só falo mal dele. Presta para mim. E não presta para mim, não presta para ninguém. Agora observe. Aconteceu que no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Moisés passou o dia inteiro julgando o povo, dia inteiro aconselhando. Moisés, eu briguei com a minha esposa, o que eu faço? Perdoa ela, pede perdão para ela. Aí chegou outro caso, Moisés, eu estou menstruado, eu posso transar com meu marido ou não posso? Não, querido, eu não posso estar no tempo de purificação. Aí chegou outro caso, Moisés, meu filho, ele está meio rebelde, o que eu faço? Pega a vara e bate nele. Moisés ficava o dia inteiro fazendo isso. Aí o sogro de Moisés parou, sentou, olhou, começou a fazer assim. Rapaz, mas ele, cada mesquinharia, cada picuinha, cada frescuritinha, esse cara está julgando. Um cara desse com milhares de pessoas para julgar, milhares de pessoas para trabalhar, milhares de pessoas para aconselhar, para direcionar, para buscar um caminho, para direcionar no caminho certo. E ele fica resolvendo essas picuinhas, porque está faltando homem de verdade para resolver. Porque se tiver homem de verdade para resolver as picuinhas da igreja, o Moisés se preocupa em guiar você para o caminho da libertação, para Canaã, para Nova Jerusalém. Não. O homem de Deus tem que ficar resolvendo um monte de picuinha de igreja, porque não tem homem de verdade para resolver. Não tem homem sábio. Não tem homem capaz. Aí observe. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo que ele fazia ao povo, disse, que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? O sogro de Moisés está perguntando para ele, rapaz, você é doido? O que você está fazendo, Moisés? Então disse Moisés a seu sogro, é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Ei, presta atenção, milhões de pessoas, e o povo só ia até Moisés,
Para consultar Deus? A pergunta é por quê? Pergunta forte, por quê? Porque estava faltando um homem de Deus. Homens capazes tinham, mas não tinha homem temente a Deus. Não tinha homem de verdade. Não tinha homem que aborrecesse a avareza. Então Moisés tinha que fazer tudo, sozinho. Porque faltava homens com os atributos que Moisés tinha para poder julgar o povo. E quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Sabe por que Moisés tinha que julgar o povo? Sabe por que Moisés tinha que declarar-lhes os estatutos de Deus e as leis? Porque Moisés estudou para isso. O resto dos homens fica tudo vagabundando, esperando Moisés para falar alguma coisa, porque eles mesmos não sentam para ler e estudar. Aí você não perde tempo abrindo a sua Bíblia para ler. Você não perde tempo abrindo sua Bíblia para estudar. Resultado, você não sabe nada. Você não tem direção. Você não sabe nem quem é você, nem para onde você vai, como que você vai guiar alguém se você é um cego. Que cego que guia outro cego e os dois chegam em algum caminho? Só quem tem visão pode enxergar pode direcionar um cego. Porque se um cego for guiado por outro cego, vai todo mundo pro mesmo buraco. Então, está faltando homem que estuda. As mulheres estão todo dia estudando, as mulheres estão todo dia orando, as mulheres estão todo dia buscando, as mulheres estão todo dia se aperfeiçoando. E os homens estão o quê? O que os homens fazem? Bosta nenhuma, joga Free Fire. Eu fiquei sabendo que não gasta dinheiro com Free Fire, né? Mas dízimo não dá. Amém, ventilador? Amém? Falando com o ventilador ali, gente. Hã? Verso 17. E o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Olha o que Deus está falando. Deus está falando assim: Moisés, não é bom o que você está fazendo. Certamente, totalmente desfalecerás. Esses dias, eu fui cortar cabelo. Cortar cabelo que eu fui fazer? Não fui cortar cabelo, não. Eu fui fazer uma barboterapia, que o Lucas me... Estou precisando fazer outra já, hein? Uma barboterapia. E aí o Lucas olhou assim, minha cabeça olhou assim e falou: pastor? Foi o que foi, filho? Moço, o senhor fala, mas não dá para acreditar não. Agora, na hora que olha perto, o tanto de cabelo branco que o senhor tem. O Paulo já conhece, daí há 3 anos já, 4 anos. O Paulo acompanhou o crescimento do meu cabelo branco. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, não tinha eu tinha 2, 3 cabelos brancos. Hoje é 10 dúzias de cabelo branco já. Daqui a mais 2, 3 anos, do jeito que eu tô, a cabeça inteira vai estar branca. Por quê? Porque eu estou sozinho, julgando tudo e todos. Porque está faltando homens aqui que saibam a lei, que saibam declarar-lhes a lei, que estudem, que orem, que sejam sacerdotes dentro da tua casa, que sejam homens de verdade, que sejam homens que entendem o propósito do reino de Deus e não só busquem o dinheiro. Aí totalmente desfalecerás. Totalmente desfalecerás. Assim tu e o povo que está contigo. Você não entende. Sabe por que a igreja não cresce mais? Olha para alguém do seu lado aí. Por causa dele mesmo. Dá uma olhada para alguém do seu lado, fala para ele, fala: irmão, a culpa é sua. Se nós tivéssemos mais homens de verdade, homens
que ajudam o sacerdote a dividir o peso, o fardo, homens que carregam o fardo juntos. O sacerdote não tinha que pregar, ensinar, direcionar, projetar, organizar, fazer, libertar, expulsar, curar, orar, abençoar, transformar, mudar, sozinho. Tem que ter homens que dividam o cargo, homens que dividam a função, homens que tenham, primeiro, capacidade de falar, de se expressar, de ensinar, capacidade de pregar, de orar e curar, de orar e expulsar. É toda vez depender de um homem de Deus, do Moisés, para ir lá e libertar o povo, para ir lá e fazer uma obra. Nós tomamos uma semana, menos de uma semana do RPD. As mulheres estão correndo atrás, fazendo isso, fazendo aquilo. E os homens estão fazendo o quê? Bosta nenhuma, nem convidando ninguém, nem orando por ninguém, nem expulsando demônio de ninguém, nem fazendo eclésia na casa de ninguém. É meia dúzia fazendo muita coisa e 90% não fazendo nada. Por isso que nós não temos resultado. Aí as pessoas vão olhar para você, você é um bosta de homem de Deus. Essa fezinha vagabunda que você tem, vale nada. Você não ora nem a dor de cabeça, você cura com essa oraçãozinha vagabunda sua? Você prega, parece que está falando para a parede, porque ninguém ouve você, porque você não tem autoridade para falar. Porque a autoridade não é o que você fala, a autoridade é o que você vive. Quando você vive, tudo que você falar gera verdade, gera autoridade, gera unção, porque você vive de verdade. Não é só pregar, é como pregar. Então, totalmente desfalecerás. Não só você vai desfalecer, Moisés, mas o povo que está com você também. Porque esse negócio é muito difícil para ti. E tu só não o podes fazer. Tu só não podes fazer. Então, eu fico meditando em Deus. Falo, Deus, o que eu faço, Deus? Eu perco mais tempo esperando esses homens, para levantar esses homens da verdade nessa igreja, para eu poder ir embora, ou eu já vazo logo, largo eles para lá, deixo eles se ferrar, cada um ao seu bel prazer, cada um ao seu ventre, faz o que quer, como quer, e eu vou embora, cumprir o meu ministério, cumprir o meu chamado, que eu vou sozinho, aí não tem ninguém me enchendo o saco, nem eu enchendo o saco de ninguém. Eu só vou sair, pregar, ensinar, expulsar demônio, orar pelos enfermos, fazer milagre, operar, fazer o que acontecer. E deixa esses homens aí. Vamos ver como é que eles se viram. Porque há quantos anos eu estou batendo? Que nós precisamos de homens de verdade sendo levantados aqui nesse lugar. Homens que pagam preço. Homens que se portam. Homens que têm postura, posição. Homens que saibam falar. Homens que saibam se expressar, homens que saibam pregar, que saibam ensinar. Daqui a pouco, terça-feira vai começar a escola de fundamentos. Quantos homens, as mulheres, todas as mulheres que eu boto na escola de fundamento para pregar, dão show. A maioria dos homens dão trabalho, dão prejuízo. Homens, estou mentindo, Pedro? A maior insatisfação que nós temos com a escola de fundamentos é quando os homens pregam. Não todos, estou falando de alguns. Foge do tema, conversa fiado, fala borracha, não sabe responder, inventa, vai conversinha fiada. As mulheres não, cara, estudam, elas dão um show, elas batem a apostila e destrincham a apostila. Os homens não estudam bosta nenhuma, eu acho que eu não sei. Pega aquela apostila, lê na hora e quer falar nada com coisa nenhuma sem saber o que está falando. Acha que domina. Minha esposa falou esse dia para mim, falou assim, amor, eu nunca vi você pregar. Falei, por quê, meu bem? Porque toda vez que você prega, você só lê o texto que você prometeu pregar e prega outras coisas. Você tem a minha esposa, que é nova, jovem, e assim não tem tanta maturidade de ministério para falar. Olha o julgamento dela. Porque tudo que você fala está na tua cabeça. Você fala sem olhar na Bíblia. Deus te traz a memória. A Bíblia diz, Ele trará à memória o que nós devemos falar. Então, eu não preciso ficar estudando, lendo, mas tudo que eu falo eu tenho autoridade para falar. E como que nós estamos como homens? Nós não sabemos falar nem o que está escrito, irmão, nem o que está desenhado.
gente está dando conta de falar. Já era para vocês no tempo, já era para vocês agora estar dar aula no seminário. Já era para vocês estarem desenhando aqui no quadro, dando aula, ensinando, estribuchando um negócio aqui, e falando da encarnação, e falando da criação, e falando da doutrina dos batismos, e falando da doutrina da verdade, falando dos ministérios, falando de tanta coisa. Aí você dá uma oportunidade para alguém falar uma coisa, não sabe falar. Então, eu estou explicando para vocês que se nós não despertarmos, as Dilmas vão se levantar. Porque Dilma, uma topeira daquela, só governou esse país porque os homens que tinham na época eram mais porcaria do que ela. Como é que pode uma topeira daquela que salda mandioca, que fala da mosquita e que estoca vento? Como é que a topeira daquela foi presidente do Brasil? Só nesse país que não tem homem de verdade. Até que agora Deus colocou, Deus por misericórdia, falou, eu vou botar um homem de verdade lá, para botar ordem nessa casa, botar ordem nesse país. Homem de pulso firme, de coragem, que leva facada e não morre. Leva facada e não fica, ai pastor, eu não vou vir na igreja, pastor, porque eu tô com uma dorzinha de barriga. Ai pastor, eu tô com uma dorzinha de cabeça, eu não venho na igreja, pastor. Homem frouxo, rapaz. O cara tomou uma facada e ficou fazendo campanha na internet. Você não, nem para postar, nem para compartilhar o que a gente posta, você não tem coragem, rapaz. E o cara lá com a facada no negócio, fazendo campanha, dando entrevista, dando direções. Está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Pelo amor de Deus. Mas tu só não podes fazer. Você sozinho não dá para fazer. Aí Jetro vai dar um conselho para Moisés. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tuas causas a Deus. Se tu pelo povo diante de Deus, não tu pelo povo para o povo. Moisés deveria ficar só preocupado em falar com Deus, não com o povo. Mas sabe por que Moisés tem que preocupar em falar com o povo? Porque está faltando um homem que fale com o povo. E transmita para Moisés levar para Deus. Ao invés de eu preocupar só em escrever o livro, A Desgraça da Graça. Ao invés de eu só preocupar em escrever livro, não, tem que preocupar com a igreja, tem que preocupar com a RPD, tem que preocupar se vai levar gente, tem que preocupar de se organizar, tem que preocupar se vocês vão limpar a igreja, tem que preocupar se vai arrumar o piso aqui, tem que preocupar se o bebedouro está funcionando, tem que preocupar que aquele ventilador está 3 semanas lá, não está funcionando, tem que preocupar que está goteirando na sala das crianças, tem que preocupar com arrumação, tem que preocupar com organização, tem que preocupar em comprar, em vender, em fazer acontecer. Por quê? Por quê? Porque não tem homem de verdade aqui. Porque se tivesse, eu não me preocupava com nada. Eu chegaria aqui, tá arrumado, não tinha uma reclamação de goteira, não tinha uma reclamação de nada estragado, não tinha uma reclamação de nada mal feito, não tinha uma reclamação de nada mal organizado. Não tinha nada. A minha preocupação era só orar, escrever, e fazer pregação, e escrever seminário, e fazer palestra, e fazer organização de casais, fazer o trabalho do treinamento do RIS, fazer o trabalho de escrever um livro, fazer o trabalho de fazer pregações mais profundas ainda, só para com Deus. Aí eu não me preocupava com as coisas, porque nós temos homens de verdade capazes para resolver. Homens capazes para resolver. Declara-lhes os estatutos e as leis. Faze-lhes saber o caminho em que devem andar. Olha tudo que eu faço. E a obra que devem fazer. Tudo que eu canso de fazer. Eu falei daquele ventilador estragado ali, tem 1 ano já. Tem 6. 1 ano é modo de dizer, tá? Tem acho que umas 8 semanas que eu estou falando daquele ventilador. Nunca um homem se levantou para ir ali e ver o que precisa arrumar para ajeitar aquele ventilador. Agora arrumou? Quanto tempo que arrumou? 3 dias? Então não é mais do ventilador. Deixa eu ver o que eu tenho para falar aqui. Deixa eu ver o que é mais. O piso. Tem 7 dias, 15 dias estragado já. Mas o que eu quero mostrar para vocês? É que se vocês me ajudarem a carregar o peso, o fardo. Lembra quando Moisés estava diante do monte lá, com as mãos levantadas, e tinha 2 homens segurando os braços dele, porque o braço dele estava pesado. O cara não estava aguentando mais levantar os braços.
porque é pesada, a batalha espiritual é pesada. E quando Moisés era tão espiritual que quando Moisés levantava o braço, os israelitas venciam. Quando ele abaixava o braço, os amalequitas venciam. Os filisteus, amalequitas. Amaleque, né? Amaleque vencia. Então, 2 homens de verdade, pulso firme, se levantaram e botaram a mão no ombro de Moisés e falou: bota aqui a mão no meu ombro, Moisés. Aguenta aí. Porque se você levanta o braço, você fica sentado na rocha e fica com os 2 braços levantados. Que nós, bota a mão no ombro que nós vamos segurar sua mão aqui, levantada, para nós termos vitória contra Amaleque. Aí vocês vão ver o que o diabo vai ficar doido com essa igreja. Nós não precisamos de 300 guerreiros. Nós precisamos de alguns gideões. Nós não precisamos de um monte de discípulos. Nós precisamos só de um Josué e de um Caleb. Nós não precisamos de 500 homens de verdade. Precisamos só de 2, 3 ou 4. Nós vamos fazer um regaço nessa cidade. Com 3, 4, 5 homens de verdade. Na hora que eu falar assim, ó, faz, pastor, esquece. Está feito. Ei! Na hora que eu falar resolve, aí... Irmão, resolve aquele problema da goteira lá. Pastor, despreocupa porque está resolvido. Sou homem de verdade. Está resolvido. É isso que Deus espera de mim e de você. Eu na minha função e você na sua. Pastor, fica tranquilo que o problema da torneira já resolvi. O problema do ventilador já está resolvido. Na verdade, não era nem para eu saber que problema tem que resolver. Porque você tinha que resolver antes de eu saber que tinha problema. Vocês tinham que resolver antes de eu saber por quê. Porque a minha cabeça não vai preocupar. Pô, não me preocupe com essas coisas. Rapaz, a minha equipe é violenta demais. Os caras são brutos. Os caras mal vê o trem ali, já está mal feito. Eles mesmos já vão, eles mesmos já organizam, eles mesmos já arrumam. Eu nem me preocupo com isso. Não fica moerado mexendo o saco que está com goteira, que está com isso, que está com aquilo, que está com não sei o quê, que está mal arrumado, que está mal colocado, que está mal ajustado, que está mal organizado, que está bagunçado. Então, quando isso acontecer, meu irmão... O diabo sabe, irmão, olha para mim. O diabo sabe que se eu ficar com a mão levantada, ele perde. Então o que o diabo faz? Bota peso em mim. Aguenta aí, quero ver você levantar a mão. Aí eu. Não, pastor, pode ficar tranquilo, levanta a mão aí que eu seguro aqui. Não, pastor, fica tranquilo, levanta a outra mão aí que eu seguro aqui a bronca. Eu seguro de um lado, o outro segura do outro, e nós resolve tudo isso daqui. Não tem problema nenhum. Rapaz, o diabo sabe disso. Ele sabe quem eu sou no mundo espiritual. Ele sabe a capacidade que Deus me deu. Então ele não quer deixar eu desenvolvê-la. Porque ele sabe que quanto mais eu desenvolvê-la, mais rápido vocês vão crescer. Mais rápido vocês se tornarão homens diferentes, homens que vão fazer diferença no reino. Ele sabe disso. Então ele me estressa com coisa que não deveria me estressar, para eu não me preocupar com aquilo que eu deveria me preocupar, em estudar, em orar. Eu não quero que você estude o tanto quanto eu não quero que você ore o tanto quanto eu não quero que você busque o tanto quanto eu. Você tem que trabalhar, você é rei, eu sou sacerdote. Você tem que trabalhar. E outra coisa, eu não deveria vender celular para pagar conta, porque você é rei. E rei que deve trabalhar, ganhar, vencer a guerra, trazer os despojos e falar: sacerdote, está aqui, administra. É o rei que faz isso. É rei que vai para a batalha. Não é sacerdote. Sacerdote fica atrás levantando a mão. Vai lá, meu filho, vai na tua força. Gideão, vai. Vai na tua força, vai lá. Estou aqui intercedendo por você. Estou aqui orando por você. Estou aqui buscando por você. Estou aqui ensinando você os princípios para que você não precise estudar. Você só vai aprender e praticar para Deus te abençoar. Hã? Quem está aí? Quem está aí? Então, observe. Você não precisa orar tanto quanto eu, você não precisa jejuar tanto quanto eu, nem Deus quer isso. O que Deus quer é que você trabalhe. O que Deus quer é que você vá lá para o mundo. O que Deus quer é que você vá lá para fora, vença as batalhas, tome os despojos e traz. E o sacerdote administra. Aí quando Deus quiser mais oração, Deus levanta mais sacerdote. Quando Deus quiser mais ensino, Deus levanta mais sacerdote. O que adianta eu botar 10 pastores aqui, se nós só temos 2 cultos na semana, e uma escola de fundamentos que
professores podem fazer. Mas imagina vocês, se multiplica o culto de domingo. Imagina vocês se na quinta-feira a gente tem um culto às 7 horas da noite, lotado, a gente tem que fazer um culto às 7 e o outro às 9. Na quinta-feira. Um das 7 às 9 e o das 9 às 11. Imagina vocês que no domingo a gente tem 3 cultos. Eu não vou aguentar pregar tudo sozinho. Eu não vou aguentar ensinar tudo sozinho. Imagina vocês que nós temos 6 horários de escola de fundamento na semana. Imagina vocês que nós temos 5 turmas de seminário. Imagina vocês que nós temos 50 casais, ou melhor, nós temos todos os RIs, 50 casais. Tem que dividir 3 equipes de 15 mais ou menos, para dar conta de fazer os trabalhos com os casais. Aí eu vou precisar de muito sacerdote para trabalhar, para ficar o tempo todo só para estudar, para aprender e para ir lá ensinar. Aí eu vou precisar de um monte de sacerdote. Mas hoje, para pregar na quinta, no domingo, para que eu preciso de 10, pastor? Agora, na hora que a demanda aumentar, na hora que mais pessoas vierem, mais mulheres vierem, mais casais vierem, mais famílias vierem, mais homens vierem, aí mais trabalho nós vamos ter, mais problemas teremos para resolver, mais situações nós teremos que ajustar, mais eventos nós teremos que criar, mais RPDs nós vamos ter que fazer, mais escola de fundamento nós vamos ter que abrir, mais seminário nós vamos ter que gerar, mais casais nós vamos ter que tratar, mais cultos nós vamos ter que multiplicar. E aí, meu irmão, nós vamos ter que muita gente para trabalhar, para edificar a obra de forma integral, porque aí você tem que parar o que você está fazendo e vir para cá só para ficar estudando isso aqui, ó. Porque eu nunca vi alguém que quer ser piloto de avião, estudar pela internet e no primeiro dia que pega no avião vai sair no voo comercial levando 400 pessoas nas costas. Já viu isso? Não, não existe isso. O cara tem que abandonar tudo e vir para ficar integral, porque ele vai mexer com vidas e ele não pode derrubar um avião. Eu não posso levantar. Aí daqui a pouco nós vamos abrir 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 emunás. E aí? Eu vou botar qualquer piloto vagabundo lá? Para matar 100 pessoas? Para matar 50 pessoas? Para matar 200 pessoas? Para matar 500 pessoas? É isso que eu vou fazer? Vocês concordam comigo? Amém? Não, né? Vocês não concordam. Mas cadê esses homens? Cadê esses homens? Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado aí. Fala para ele assim, Deus está falando, meu irmão. A não ser que você não crê que Deus está falando. É Deus ou não é que está falando aqui nesse lugar? É Deus ou é o homem que está falando? Suas mulheres vão se orgulhar de vocês, seus filhos. Cara, a coisa mais linda que eu vejo é minha filha chegando e me, papai, meu papai é pastor. Pastor. Orgulho que ela tem de olhar para mim como pastor. Aí, papai, onde nós vamos? Onde que a gente vai? Aí eu falo assim, nós vamos para a igreja. Pregar a palavra de Jesus? Falei, exatamente, filha, pregar a palavra de Jesus. Orgulho que eu dou para minha filha. Quero ver meus filhos crescendo assim, ó. Por isso que você acha que eu vou me preocupar com avareza? Vou me preocupar com prostituta? Vou me preocupar com rapariga, com vagabunda para jogar o que Deus me deu fora? Por causa de 15 minutos? Por causa de 500 reais, de 1.000 reais, de 2.000 reais, de 100 mil reais? Você acha que eu vou jogar minha vida fora por causa de 100 mil reais, de uma ofertinha? Por causa de uma rapariga qualquer? Por causa de uma prostituta? Pelo amor de Deus, irmão, eu sei o que tem valor. E eu sei o que tem preço. Dinheiro tem preço, prostituta tem preço. Mas família, filhos tem valor. E eu dou valor naquilo que tem valor. Mas você dá valor no seu carro. E esse é o carro que te leva lá na prostituta lá para você comer ela. Você não tem coragem de ofertar o seu carro? Eu tive coragem de ofertar o meu. Mas você não tem, sabe por quê? Porque você dá valor no seu carro, você dá valor na sua motinha, ou na moto. Tem um menino aqui da igreja que ele desviou por causa de uma moto. Uma XRE 300. No dia que ele voltou, ele me ofertou essa moto. No dia que ele desviou, ele pegou ela de volta. Engraçado, sabe por que eu não vendi a moto? Sabe por que eu não fiz nada com a moto? Porque eu sabia que ele ia pegar de volta. Olha o tanto que eu sou avarento.
Quantas vezes alguém veio ofertar coisa para mim, eu falei assim, tem certeza? Vai lá, ora primeiro, daqui a 2 semanas você volta para saber se não é emocional ou se é real. E a pessoa voltava e ofertava, e ainda ficava mais 2 ou 3 meses com bem, até ver se a pessoa vai desistir de verdade, aí eu dava um fim no bem. Olha o tanto que eu estou preocupado com o dinheiro. Entende? Então, declara-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho que deve andar e a obra que deve fazer. Então, qual que é a sua obra agora? A sua obra agora é trabalhar no RPD. A sua obra agora é ministrar uma eclésia que já está pronto, organizado, ajeitado. Você não precisa fazer nada. Você não precisa estudar, você não precisa ficar lá lendo 300 livros. Você não precisa ficar direcionando. Não, já está tudo pronto. Só você ir lá e executar. É só você ir executar, só você ir fazer. Só. Mais nada. Só isso. Porque quem tem o teu trabalho de edificar, quem tem o teu trabalho de fundamentar, quem tem que ter o trabalho de doutrinar, sou eu. Eu sou chamado para isso, você não. Você tem que ir fazer o que eu ensino você. Por quê? Porque eu já sei os fundamentos, as bases, os pilares, os alicerces. Você não, você vai edificar em cima daquilo que eu estou plantando em você. Porque você não estudou tanto que eu estudei, você não orou tanto que eu orei, você não jejuou tanto que eu jejuei, você não leu a Bíblia tanto que eu li, você não aprendeu os princípios tanto que eu aprendi. Por isso que Deus me colocou para ser um fundamento para edificar a sua vida e para você edificar em cima de um fundamento que você já foi proposto, que já foi lançado sobre ti. E tu, aí fazendo a obra, andar no caminho, o caminho que deve andar, a obra que deve fazer, e aí ele fala, e tu, dentre todo o povo, volta lá, declara-lhes os estatutos, é o que eu faço toda quinta, domingo, terça na escola de fundamentos, ainda que não seja eu, mas eu estou lá, porque eu que edifiquei aquela obra lá, o RPD, nesse RPD eu vou pregar mais, eu vou pregar umas 5 palavras nesse RPD, eu quero pregar mais, eu quero reedificar o RPD, porque o nível baixou muito, eu quero levantar de novo esse nível, eu quero que os líderes e os próximos pregadores que vão pregar me vejam pregando para saber a direção e as diretrizes das palavras. Aí diga amém. Nós temos que levantar o nível, não abaixar. Nós temos que fazer o nível aumentar. Então observa. E esse ano nós vamos ter muito RPD, então nós precisamos de gente preparada, literalmente, para edificar, porque vai vir muita gente para nós. Vai vir muita gente para o reino de Deus. Aí ele diz, faze eles saberem o caminho. E o que devem, a obra que devem fazer. Eu já ensino há muitos anos o caminho para vocês e já mostro como que vocês devem fazer a obra. Sim ou não? Sim ou não? Aí depois, a obra cresceu, a obra desenvolveu, a obra chegou em níveis maiores. Dentre o povo, entre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, e que odeiem a avareza. Infelizmente, nós temos 5 anos só de igreja. É uma igreja bebê. É uma igreja menino. Infelizmente, nesses anos todos, eu tive que levantar homens que ainda são capazes, homens que não são totalmente tementes a Deus, homens que não são completamente da verdade, e homens que ainda não odeiam a avareza. Para serem obreiros, para serem discípulos. Eu ainda tive que abreviar um pouco o tempo. Eu tive que abortar um pouco o caminho. Porque o ideal, presta atenção, olha o que eu estou te falando. Olha o que eu vou te falar. O ideal, no mínimo, para se preparar um homem para a obra do ministério, é 7 anos. Essa igreja só tem 5. Então eu tive que abortar pela necessidade de organização e de crescimento de igreja. Mas o ideal é que 7 anos, ninguém fosse levantado antes de 7 anos, nem para ser obreiro. Ou melhor, para ser obreiro, 7 anos. Para ser discípulo, 10. Para ser pastor, 14. Esse é o padrão de Deus. Mas infelizmente nós não conseguimos. Beleza. Mas aí eu entendi. Que eu dei a avareza e põe sobre eles maiorais por 1000. Nós nem chegamos nesse nível ainda. Mas maiorais de 100, aí sou eu. Maiorais de 50, tem o Pedro. Maiorais de 10, tem os obreiros, os discípulos e os obreiros. Que cada um tem uma média de 10. Então Pedro, que hoje lidera mais ou menos 50, 60 pessoas da liderança, e eu lidero a igreja inteira. Então hoje eu lidero mais de 100, o Pedro lidera mais de 50, e os discípulos e obreiros lideram uma média de 10. Mas e quando a gente chegar no 1000? Ó, para você ter noção, preste muita atenção no que eu vou te falar. Mesmo eu, como muita gente diz, fala e tal, sabedoria, mas eu não tenho ainda capacidade para governar 1000.
Deus não me deu essa capacidade de governar 1000. Por isso que eu ainda não tenho 1000 pessoas aqui. No dia que eu tiver capacidade, você vê, nem eu estou completamente preparado. Eu ainda estou num processo de preparação. Na hora que eu estiver pronto, Deus me dá 1000. Então eu ainda estou me preparando. Estou há 13 anos me preparando. E não tenho capacidade ainda para 1000. E nesses 13 anos eu não fiquei sentado em banco de igreja quase nenhuma vez. 90% das vezes eu estava em pé, olhando o carro, em pé lavando o banheiro, em pé organizando, em pé lavando panela, em pé trabalhando no encontro com Deus, em pé ministrando no louvor, em pé dando aula lá no fundo, em pé acordando cedo para cultuar, em pé organizando mesa de som, em pé limpando a igreja, em pé catando palha para poder fazer festa junina da igreja, em pé organizando formatura de escola de cursão em CTL, em pé, ou melhor, aí sentado estudando a palavra de Deus no seminário teológico da igreja, em pé, voando para os lugares, para os seminários, para os congressos, para os eventos, para aprender mais a palavra de Deus, para ser liberto, para estudar sobre libertação, para estudar sobre anjo, para estudar sobre demônio, para estudar sobre o mundo espiritual, durante 13 anos ininterruptamente. O que disso tudo você já fez? E eu estou há 13 anos e ainda não estou pronto. Mas tem gente que chega ontem na igreja, hoje já quer ser alguma coisa. Aí o cara não lê Bíblia. E detalhe, nesse tempo todo, eu li a Bíblia uma média de 8 horas por dia. Várias vezes, não foi todas as vezes, mas muitas vezes eu li a Bíblia 8 horas por dia. Estudei muitas vezes a Bíblia, dezenas, centenas, milhares de passagens bíblicas, estudava com 3, 4, 5, 7 versões de Bíblia. Vale, campo, monte, Santo Antônio, Altos da Serra, Altos da Glória. Já perdi as contas. Estudos bíblicos, ensinando Bíblia para o povo, perdi as contas. Nos vales orando, jejuns. O último que eu fiz foi 170 dias. Aí depois eu fiz a cirurgia, não dei conta de fazer mais. Vigílias? Muitas vezes. Muitas vezes. Ensinando Bíblia. Expulsando demônio? Eu não lembro nem a conta. Não tem, já perdi. Fazendo célula, eclésia. Que antigamente eu era de igreja em célula. Fazia célula. Sabe quantas células eu cheguei de fazer numa semana? 6. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 7. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 7 células em uma semana. Só não fazia domingo porque eu ministrava os 3 cultos. O louvor. Acordava no domingo. Isso que às vezes no sábado eu ia para o monte, chegava 3 horas da manhã, 7h30, 8 horas, eu já, não, era 9h30 o culto, 9 horas eu tinha que estar lá. 7h30 para 8 horas eu acordava, 9 horas eu estava no culto, saía do culto da videira, meio-dia, era o último a sair, porque todo mundo, geralmente os pastores gostavam de um louvor no final do culto, e aí eu saía meio-dia e meia, mais ou menos, saía, ia para casa, malemar, tomava banho, naquele calor desgraçado de Cuiabá, já trocava de roupa, já deixava outra roupa pronta, olha o nível, deixava outra roupa pronta, almoçava, malemar comia, já tomava banho, já trocava de roupa, voltava 3 horas, 3h30 para passagem de som, para 4 horas começar o próximo culto e ficar até as 10 horas da noite, e muitas vezes sair do culto e ainda ir para o monte. O que você faz mesmo? Qual que é a sua desculpa? O que você fez demais para Deus? Qual que é o seu esforço exacerbado? Então, mas ainda estou no processo. Ainda quero chegar lá no 1000. Já passei do 100. Já cheguei do 3º nível. Deus está me provando ainda na avareza. Por isso que Ele fica me dando as coisas só para saber se eu vou pegar, se eu vou desejar ou se eu vou. Eu acredito que Deus já está confiando muito em mim já, porque cada tempo Ele está me dando coisa maior e eu estou ofertando mais. Quanto mais Ele me dá, mais oferta. Por isso que eu estou até com dívida. Tanto que eu ofertei. Mas amém. Olha lá, verso 22. Para que estes, maiorais de 10, maiorais de 50, líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100 e líderes de 1000, para que eles julguem todo o povo, em todo o tempo.
E seja que todo negócio grave tragam a ti. Grave tragam a ti. Mas todo negócio pequeno, eles mesmos julguem. Assim, a ti mesmo te enviarás a carga, e eles a levarão contigo. Não, Jetro não está falando do povo que era para ser ensinado. Jetro estava falando do povo que era para ser chamado, para ser escolhido, tomado dentre o povo para liderar. Aliviar minha carga enquanto você vai aliviar a carga quando você liderar. 10, 50, 100 ou 1000. Aí você vai me aliviar a carga. Aí você vai ajudar no alívio da minha carga. Porque quando você estiver sentado a bunda e só ouvindo, amém, glória a Deus, vai crescer, vai desenvolver, vai melhorar, vai prosperar, vai chegar a algum lugar. Mas quando você coloca a mão no arado, aí você começa a ajudar, aí você começa a me ajudar. Aí você começa a aliviar a minha carga. E quanto mais homens botando a mão no arado, mais a carga é aliviada. Só que sabe qual que é o problema hoje? É que eu divido a carga mais com as mulheres do que com os homens. Eu divido a carga mais com as mulheres do que com os homens. A coisa mais difícil é eu ter problema com o ministério infantil. Pergunta por quê? Porque quem lidera é mulher. A tudo que eu boto homem para liderar é problema. Eu tenho dor de cabeça. Eu tenho dificuldade. Mas quando eu boto mulher para liderar, não tem problema quase nenhum. É muito raro eu ter problema. Exceto coisa que eu vou fazer, que é arrumar um trabalho. Que é coisa de homem. Mas em relação a ministério, elas vendem, elas limpam, elas arrumam, elas levantam dinheiro, elas fazem a roupa, faz isso, faz aquilo, tal. Elas dão jeito em tudo. O culto das mulheres é organizado, não sei o quê, bababá, tem flor, tem isso, tem aquilo. Dos homens, mal é mal, os homens vêm. Até a Duda mandou no grupo lá, eu não quero falar nada não, mas o culto das mulheres é mais lotado que o dos homens. Eu não quero falar nada não, mas por quê? Porque está faltando homem convidar, homem chamar, homem organizar, homem orar, homem jejuar, homem buscar, homem pagar o preço. E aí? Não que a gente tivesse esses homens que fazem isso, aí eu quero ver se esse trem aqui não vai encher tudo de homem, de honra, homem de verdade. Eu quero ver se não vai lotar de homem aqui. Mas primeiro nós temos que ser exemplos lá fora. Os homens lá de fora têm que olhar para nós e falar, rapaz, eu quero ser homem igual a você. Eu sou moleque, você é homem. Eu sou um menino, você é homem de verdade. Ó, você é homem de verdade. Eu não sou homem de verdade não, rapaz. Eu não honro a minha esposa, eu não honro os meus filhos, eu não honro a minha casa, eu não honro ninguém. Mas você não, você é homem de verdade. Eu queria ser igual a você quando crescer. É isso que os homens têm que olhar para nós e falar. Por isso que os reis têm que estar lá fora, não aqui dentro. Mas todo mundo só quer ser luz aqui dentro. Aí eu quero ser mais homem do que o irmão que está do meu lado. Aí eu quero ser mais homem que esse irmão. Ó, irmão, eu sou espiritual. Ó, irmão, eu oro. Ó, irmão, eu jejuo. Ó, irmão, eu sou homem de Deus. Não, é bosta nenhuma você ser mais homem do que um homem que está do seu lado. Você tem que ser homem de verdade lá fora, lá no meio dos ímpios, lá na escuridão das trevas. É lá que você tem que ser luz e sal. Tem mais alguém aí ou não? Já foram embora? Foram embora, gente? Foi embora, diga amém. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também, todo este povo em paz irá para sua casa, para o seu lugar, para sua terra, para sua parentela, para o meio dos seus. O pastor tem que ter paz para te dar paz. O pastor tem que ter alegria para te dar alegria. O pastor tem que estar tranquilo para vir aqui pregar uma palavra que vai arrebatar tua casa, arrebatar teus filhos, arrebatar tua esposa, arrebatar os teus amigos, arrebatar todo mundo fala, meu Deus, isso que é a palavra de Deus. Eu saí cheio, saí satisfeito, saí cheio da graça, cheio da verdade, cheio da unção, cheio do poder. Porque você tem que ir em paz para o teu lugar, em paz para a tua casa. Mas como é que eu vou te levar paz para você, se você não dá paz para mim?
Homem na guerra, irmão, se você tocar nele, ele já vira com a espada rodando você. O cara está na guerra, irmão. Quem assistiu aquele filme Até o Último Homem? Quem não assistiu tem que assistir, porque aquilo que é homem de verdade, irmão. Aquilo é que é homem, aquele guri, aquele moleque, todo mundo falava para ele, você não vai ser ninguém, você não é nada, você é um bosta, você é um borra-bosta, você não vai fazer, você não vai ser ninguém. Ele sozinho, macho, resgatou mais de 70 pessoas lá no cume do monte. Quando todo mundo desceu e desistiu, ele ficou lá resgatando uma noite inteira, 73, 74 homens que ele resgatou em uma noite só. E ele falava, Senhor, só mais um, Senhor, me dá só mais um. E nesse só mais um ele resgatou 70 homens sozinho, trazendo nas costas. Na guerra dos Estados Unidos com o Japão. E aí, tem uma cena lá desse filme, que é terrível, eu acabei de esquecer, misericórdia. Mas eu pensei em falar essa cena e esqueci. Hã? Não é isso não. Eu ia falar outra coisa desse filme. Eu estava falando alguma coisa antes disso, não lembro o que era. Subsistir, então, todos poderão em paz em todo lugar. Esqueci. Mas esse filme ele é forte, ele é terrível. Esse filme é extraordinário. Esse menino ele fez algo que todo mundo duvidava. Até chega no filme o cara e fala para ele assim: eu quero pedir perdão porque eu duvidei de você. Para mim você é um moleque. E você se tornou muito mais homem, muito mais honroso, muito mais um soldado, muito mais verdadeiro do que nós que estamos com o fuzil na mão. Hã? Mais do que todo mundo. Então, mas é alguma cena que ele fala alguma coisa lá que eu esqueci. Eu ia falar. Então, quando você não, tinha outra. Rapaz, eu ia falar. Está em paz para sua casa? Não. Vai falar uma coisa importante desse filme aí, esqueci. Mas quando você ajuda, quando você partilha a carga, quando você está junto no propósito, no projeto, partilhando, fazendo, executando, servindo, nós todos vencemos juntos a mesma guerra. Quando todo mundo ajuda, todo mundo vence. Agora, se um só tem que ir na frente da batalha e dar flechada, ficar com o escudo na mão, meter a espada, sendo que um poderia ser só na flecha, o outro só na espada, o outro só no escudo, cada um no seu quadrado, cada um na sua função, cada um com a sua arma, com a sua estratégia, cada um com a sua habilidade, ajudar na guerra, irmão, aí nós somos um grande e poderoso exército, quase imbatível. Quase imbatível. Mas quando infelizmente é só um, ou dois, ou três, ou cinco, que tem que fazer todo o trabalho de todo mundo, orar, jejuar, ir para o monte, ler Bíblia, né? Ensinar, pregar, fazer tudo, sendo que nós temos quantos homens que poderiam dividir o fardo, dividir a carga, mas aí fica pesado demais, aí a obra pesa, aí a obra é dolorosa. Então Moisés entendeu o que o sogro dele disse e deu ouvidos à voz do seu sogro. E fez tudo quanto ele tinha dito. E verso 25, escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs sobre cabeças sobre o povo, maioria de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. E o negócio árduo trouxeram a Moisés. E todo negócio pequeno julgaram eles. Então, despediu Moisés do seu sogro, o qual se foi à sua terra. Então, quando nós entendemos quem nós somos, quando nós entendemos qual é o nosso propósito como homens de verdade, Lembra do que Deus falou, do que o sogro de Moisés falou para ele? Levanta homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade e que odeiam a avareza, que não são avarentos, que não querem trabalhar pelo dinheiro. E esses homens é que mudarão para sempre
a história desse país. Ou a história dessa nação, no caso ali era nação, ainda não era país. Mas hoje nós podemos falar de um país chamado Brasil. Nós precisamos de homens de verdade. Nós precisamos de homens sérios. Nós precisamos de homens que realmente entendem o preço que Deus cobra deles. E por que Deus coloca peso em homem e não em mulher? Porque o homem foi feito para carregar peso. Mulher não. E as mulheres geralmente estão carregando mais peso que os homens. Porque se os homens estão faltando nas suas funções, no exercício das suas funções, então Deus levanta as mulheres, presta atenção, para envergonhar os homens. As mulheres só são levantadas porque os homens não estão no seu devido lugar. As mulheres, vou falar de novo, só são levantadas porque os homens não estão no seu devido lugar. Porque se os homens tomassem posse do seu lugar, as mulheres não precisavam ser levantadas, elas iam ficar naquilo que Deus chamou elas para ser no início. Edificadoras de lares. E foi essa palavra que eu preguei para elas no sábado passado. Deus chamou elas para edificar casa, não igreja. Sabe por que a mulher está vindo para edificar a igreja? Porque não tem homem para edificar. Quando você falha, Deus levanta a sua mulher para te envergonhar. Mas se você fizer certo, se você executar o seu papel, se você for firme no seu papel, tiver uma postura no seu papel, eu duvido Deus levantar uma mulher. Não é porque a mulher não tem valor, pelo contrário, a mulher tem valor demais. A mulher, exatamente porque ela tem valor demais, ela tem que ficar em casa só se produzindo pra gente. É porque a mulher tem valor demais, ela não tem que ficar carregando cimento, 50 quilos de cimento espiritual nas costas não, irmão. É porque a mulher tem valor demais, que ela não tem que ficar orando e jejuando não, irmão. É porque a mulher tem valor demais, é que ela tem que ficar lá só comendo, bebendo, dormindo e tomando banho, esperando a gente com aquela lingerie bonita e gostosa pra gente chegar lá e ter prazer nelas. E entrar no gozo do Senhor. A mulher tem que estar preparada só pra gente entrar no gozo. A mulher tem que estar preparada só pra gente entrar no descanso. A mulher tem que estar preparada só pra gente chegar lá e ter prazer com ela. E a gente recupera, descansa. Irmão, não tem descanso maior pro homem do que uma gozada. Rapaz, tem momentos que quando você acabou de tal, já fechou. Tem momentos que você acabou o trem, pá, já deita e morre. É ou não é? Rapaz, é um descanso maravilhoso, rapaz, não é verdade? É um descanso que você, moço, no outro dia você acorda até... Parece que você é um triatleta, rapaz, no outro dia. Já quer peitar o diabo, já pegar pelo jibo, derrubar a cara dele no chão, dar bicuda na cara dele. Por quê? Você entrou no gozo. Hã? Tá pegando? Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos ter postura de homens. Nós precisamos ter postura de homens. Vou falar de novo, nós precisamos ter postura de homens de verdade. Aí, Deus vai confiar coisas maiores em nós. Ei, se você hoje ganha uma cidade, ou seja, um salário, se você for fiel a Deus, tiver postura de guerreiro, Ele vai te dar condições de ganhar 2 cidades, ou seja, o dobro do salário que você ganha. Mas se você for fiel, Deus vai te colocar para ganhar 5 cidades, 5 vezes mais o salário que você está ganhando hoje. Mas sabe por que nem o salário você está ganhando direito? Porque nenhuma cidade você dá conta de conquistar. Não entendeu? Você não consegue governar bem nem a sua própria casa. Você não consegue administrar nem o que Deus te dá. Você não consegue ser fiel no pouco. Como é que Deus vai confiar muito sobre você? Para Deus confiar mais, você tem que ser mais fiel do que você é hoje. Pastor, eu sou fiel. Quase que eu achei que era um demônio passando. Eu falei, meu Deus, ainda negão desse jeito, com esse cabelo de Michael Jackson na época da pobreza. Com o olho arregalado para ver se eu falei, meu Deus, tá manifestado aqui. Alguém me protege aqui. Ai, gente, tá amarrado. Oh, meu Deus do céu, me ajuda. Mas, o que eu tava falando mesmo, gente? Não, antes do demônio materializar.
Antes do Michael Jackson pobre. Hein? O que eu estava falando mesmo? Se for fiel, presta atenção nisso, que isso é muito terrível. Eu ia falar uma coisa terrível, o diabo me atrapalhou. Eu ia falar uma coisa forte. Eu ia falar uma coisa terrível aqui. Mas... Isso é fiel. Então, isso aí, essa linhagem. Então, presta atenção. Lembrei. Presta atenção, isso aqui é muito sério. Pastor, eu sou fiel na minha casa, então você só vai governar a tua casa a vida inteira. Pastor, eu sou mais do que fiel na minha casa, então está sobrando fidelidade. Deus vai colocar você para governar um RD. Pastor, eu sou mais fiel do que eu necessito no RD e na minha casa. Então Deus vai colocar você para discipular pessoas. Pastor, eu sou mais fiel do que eu preciso no discipulado, honrando o Senhor. Eu sou mais fiel do que preciso na minha casa. Então Deus vai colocar você para administrar a igreja. Pastor, eu sou muito fiel lá no Pé da 90, lá no Santa Terezinha, naquela igreja que o Senhor abriu lá, naquela igreja que nós começamos lá, na Várzea Grande. Eu sou muito fiel lá. Então Deus vai colocar você para governar a igreja do estado. Pastor, eu sou muito fiel nesse estado aqui do Mato Grosso. Então Deus vai colocar você para governar nações. Lembra da parábola? Eu tinha 5 talentos, entreguei mais 5. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Vem e tu governarás sobre 10 cidades. Paradoxal, não? A parábola é do talento, dinheiro, e ele fala para governar a cidade? Porque quem não consegue ser fiel no dízimo, nunca será fiel ao povo. Quem não consegue ser fiel no pouco, dinheiro, como é que vai ser fiel com as pessoas? Que tem muito mais valor do que todo o dinheiro do mundo. Quem não é fiel no pouco, Deus não coloca no muito. Então quando a gente começar a ser fiel demais na nossa casa, Deus vai colocar a gente para ajudar na obra de Deus. Quando a gente ser fiel na obra de Deus, Deus vai colocar a gente para governar sobre pessoas. Quando a gente ser fiel no governo das pessoas, Deus vai começar a gente para doutrinar, discipular pessoas, tratar pessoas. Quando a gente for fiel nisso aí, Deus vai começar a gente para colocar a gente para pastorear a igreja. Quando a gente for fiel no pastoreio da igreja, Deus vai colocar a gente para gerar, para ser líder, para ser bispo, para ser pastor de pastores no estado. Quando a gente for fiel no estado, Deus vai colocar na nação. Quando a gente for fiel na nação, Deus vai colocar sobre nações da terra. Quando a gente for fiel nas nações da terra, Deus vai colocar a gente para governar o céu. Mas nada vai começar lá se não começar aqui. Quer ser fiel, quer ser colocado no muito? Seja fiel no pouco. Quem entendeu, diga amém. Então se coloque em pé em nome de Jesus. Quero dar o meu